profundo é você enviar o seu próprio filho para morrer por todos nós, que isso foi o que aconteceu. Eu tenho uma dúvida sobre o Judas. Judas Iscariote, claro, não Judas Tadeu, né? Porque assim, eu vejo duas interpretações da ação de Judas. E quando eu falo ação de Judas, é o fato de ele ter traído Jesus. Você tem uma interpretação de que ele viu e não creu. Eu acho muito estranho. Porque Paulo não viu e creu. E como é que Judas viveu com ele e viu os milagres? Aí é um ponto até de desconfiança. Como é que ele viu e não creu? Né? Eu acho estranho. Então, existe essa interpretação de que ele viu. Eu tô falando isso agora até para quem sabe fazer uma justiça a Judas. Talvez Judas tenha sido injustiçado, né? Porque tem quem diga que ele viu e não creu, e por não crer traiu Jesus, mas há interpretações de quem diga que ele creu demais, que ele foi o que mais creu. E como que ele foi o que mais creu, ele traiu Jesus, acreditando que Jesus ia usar o poder dele para se livrar daquilo e derrubar os romanos e colocar o povo escolhido no seu devido lugar. Judas Iscariote traiu Deus por quê? Essa segunda interpretação leva em consideração a ideia de que Judas era um zelote. Que era Judas Iscariote era um zelote? Exatamente. Essa eu não sabia. Alguém que tinha por fim um Messias vingativo, como um Messias físico, que se levantasse fisicamente com o exército, como foi Davi. Eu sei que Jesus tinha um outro que era zelote, discípulo de Jesus, não tinha? E Judas... Eu não sabia que Judas era um zelote. Agora, você sabe de uma coisa? No céu, nós encontraremos muitos que foram salvos graças ao ministério de Judas Iscariotes. Não. Jesus confiou em Judas. Mas Judas era o tesoureiro. Sim. Confiou o dinheiro a ele. Mas por que ele traiu? Por que você acha que ele traiu Jesus? Primeiro, o fato de Judas trair não foi determinado por Deus, como muitos defendem. Você acha que não foi? Jesus sabia. Sabia. Mas o fato dele saber não quer dizer que ele tem de determinar o presente para ele saber o futuro. Por que que Deus, ele sabe o futuro sem ter que determinar o presente? Porque ele é atemporal. Se apenas eterno fosse, ele haveria de determinar o presente para o futuro ser da forma que ele quer. Sim. Então, a cognoscibilidade do futuro é possível para um ser atemporal com a existência do livre-arbítrio. Porque ele sabe o futuro que livremente nós decidimos, já que ele não está submetido à dimensão temporal. Quem não crê assim tem um problema muito sério, que é o problema de dizer que nós não temos a escolha pelo nosso futuro, mas somos responsáveis por ele. Como é que nós podemos ser responsáveis por aquilo que não poderíamos ter escolhido de forma diversa? Sim. Agora, quando nós entendemos que a cognoscibilidade do futuro é possível para um ser atemporal, então ele vai saber o futuro que livremente nós decidimos, e se livremente nós decidimos, nós somos responsáveis por esse futuro. Então, primeira coisa, Judas não foi jogado à traição por Deus. Deus previu a traição. Sim. Isso é uma coisa. Mas ele fez parte do plano de Deus. Bom, tudo faz parte do plano de Deus. Sim. Tudo que acontece, Deus permite. Mas nem tudo que Deus permite, Deus quer. Eu tô sentindo que o senhor não gosta de Judas, hein? Judas, não. Judas, ele fez o que fez, mas o que eu quero dizer é que Judas, ele não foi alguém que foi forçado por Deus a fazer o que fez. Ele escolheu aquilo, e Deus sabia que ele ia fazer, porque Deus mora fora do tempo. Sim. Deus habita fora do tempo. Então, essa é uma primeira coisa muito importante do entendimento da situação de Judas. E depois, talvez Judas tenha, sim, querido levar a situação a um nível de tensão e estresse tal que colocasse Jesus numa situação de ter que tomar uma postura mais elevada. Talvez essa tenha sido uma opção. Mas o senhor acredita nessa opção ou não? É uma possibilidade. É um caso em aberto, é uma possibilidade. Porque ele cometeu suicídio. Ele se arrependeu. Então me dá a impressão de que ele achou que Deus ia se libertar, ia derrubar os romanos e ia elevar o povo judeu. Me dá a impressão que ele queria isso. E aí viu que não aconteceu. E depois se arrependeu profundamente. E quem comete suicídio, a pessoa, ela vai pro céu, pastor? Olha, tá na Bíblia.
O espirro é, muitas vezes, uma decorrência de uma virose, de uma gripe. Assim como o suicídio, às vezes, é decorrência de um quadro depressivo profundo. Eu não posso lhe dizer que quem comete suicídio necessariamente vai para o inferno, porque aquilo pode ser fruto de uma depressão profunda. Inclusive, eu vou dizer isso porque é público, ele publicou no Instagram dele, um pastor, há 24 anos, de uma igreja aqui no Espírito Santo, renunciou à função dele por estar em quadro depressivo profundo. Então, a depressão entre pastores é uma situação real, um problema real. Então, e muitos desses passam por situações assim de graus mais elevados dessa depressão e alguns dos quais chegam até o suicídio. Eu não posso lhe dizer que suicídio é garantia 100% de alguém estar no inferno. O que faz com que a pessoa esteja no céu ou no inferno é se ela genuinamente entregou sua vida ao Senhor. Eu sei que tem esse senso comum que diz que suicídio, não Vai é? pro inferno. Vai para o inferno. É claro que suicídio Deus não quer. A suicídio, inclusive, é uma expressão até mais profunda do descumprimento do mandamento não assassinarás, porque é uma morte injustificada Sim. contra si mesmo, Sim. o assassinato de si próprio. Mas também eu não posso lhe garantir que isso é indício de que é uma alma perdida, porque a pessoa pode estar num quadro depressivo profundo, precisando, inclusive, de tratamento, de acompanhamento psicológico, de acompanhamento espiritual, para que saia dessa situação tão terrível. Mas do ponto de vista cristão, mesmo a depressão não deveria ser encarada como uma aprovação que a pessoa deveria superar? Olha, Deus, Ele é o nosso Pai. O Senhor não quebraria as pernas do seu filho para ensinar a ele paciência. Então Deus, Ele não coloca a pessoa numa situação miserável, embora Ele permita que isso aconteça. Mas Deus já mandou um homem matar seu próprio filho. Sim, mas deu a provisão. E Sim. esse filho não foi morto. Sim. Aquilo foi um indício do quão... A fé que ele tinha, né? Da fé Não, isso. e um indício de quão profundo é você enviar o seu próprio filho para morrer por todos nós, que isso foi que aconteceu. Sim. O Antigo Testamento todo ele aponta para o que Cristo fez. A cruz é o centro da história. Você pode pegar o maior ateu aqui que o senhor entrevistar, não tem dúvida. O livro que ele escreveu vai estar o ano lá, 2023, 24, 25, de quê? Do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso daí Foi o não homem que- pode tirar. pá. Foi o homem que transformou a história, não é? Sócrates ensinou por 40 anos, Platão ensinou por 50 anos, Aristóteles ensinou por 40 anos. Dá conta aí? 130 anos, é isso? Não fiz a conta, mas vou acreditar no Dá senhor. 130 anos. Jesus ensinou por 3 3 anos. Nossa, é verdade. 3 anos. Comparado com 130 anos, os maiores filósofos de todos os tempos. E são os maiores filósofos mesmo, porque se nós formos estudar filosofia até hoje, nós estudaremos ou filosofia grega ou notas de rodapé à filosofia grega. 3 anos, Jesus transformou a história. E você veja que todo o Antigo Testamento, escrito ali por séculos e séculos, a Bíblia é escrita em 15 séculos, né? Você tem 14 séculos em que o Antigo Testamento é escrito. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, que é o foco, cerne, o elemento central da história. A cruz é um momento na história da humanidade em que a linha da justiça cruza a linha do amor. É único. C.S. Lewis diz assim, professor Leonardo, ele diz assim, se o cristianismo fosse inventado, não era assim. É verdade. Não era assim. Sim. Não era. Isso. Entendeu? Que é difícil, né? Não, é algo impressionante. É você dizer, por exemplo, que Hitler, se genuinamente se arrependeu, Sim. está salvo. Sim. Você pega Hitler e Madre Teresa de Calcutá, existe uma diferença muito grande. Porra. Mas nenhum dos dois alcança o padrão de moralidade necessário para Deus, que é a perfeição. Por isso que ambos têm de estar em Cristo para serem salvos. Isso é diferente de outras visões de mundo que são muito mais simplórias, como o Islã, por exemplo. Sim. Né, o Islã diz que se você obedece, você tem uma consequência. Se você desobedece, você tem outra. O amor de Cristo não é aqueles que o obedecem. O amor de Cristo é independentemente disso. Sim. É É porque ele fala da ovelha desgarrada, né? É incondicional o amor Sim. de Cristo. Então, o cristianismo é muito belo, sabe? É muito transformador e, assim, influencia tudo. Você não consegue ler Shakespeare se você não entender teologia.
as alusões que faz, as escrituras. Jesus nunca pintou um quadro, e quantos quadros tem pintados graças a ele, nunca compôs uma música, e quantas músicas são compostas graças a Jesus, com enaltecimento das condições do belo, do bom e do verdadeiro. É quem forma a mais bela, mais livre e mais importante civilização já construída na humanidade, que é a civilização ocidental, que foi construída sobre as bases do cristianismo. É algo incrível, é muito bonito, viu? O senhor acha que Judas hoje está no inferno ou no céu? Olha, tem uma passagem nas escrituras que indica que ele não foi salvo, né? E que ele não foi salvo, mas não é que ele não poderia sê-lo se no momento da morte ele genuinamente não se arrepender. Se ele se arrependeu, ele está no céu. É independentemente do que faça. Agora, o arrependimento tem que ser genuíno, verdadeiro. Deus sonda o coração. Tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro, tem que ser, de fato, uma transformação. O cristianismo, a proposta do cristianismo é assim: a pessoa vai para o cristianismo, aí diz, o que é que você tem que fazer? A primeira coisa que tem que fazer é morrer. Morra, para que Cristo viva. É rendição. É render. É chegar ao ponto de dizer, rapaz, pela minha inteligência, pela minha força, eu não estou conseguindo dar conta da realidade de Jesus. Aí você entrega a sua vida ao Senhor e parece que ali vem uma iluminação. E a partir daí, você consegue ver tudo de forma diferente. Tem uma passagem, eu estou citando muito C.S. Lewis, deve ter alguma razão, né? Eu estou citando muito ele, mas ele diz assim, mais ou menos assim, né? Ele diz que o cristianismo é como um sol, algo do tipo. E por que é como um sol? É porque é graças ao sol que nós vemos todas as demais coisas. Então nós sabemos que está de manhã, não é porque nós olhamos para o sol, é que pelo sol nós conseguimos ver todas as coisas. É verdade. Então o cristianismo lança luz sobre a realidade, sobre a existência, sobre as pessoas, nos faz amar as pessoas, nos faz viver de forma diferente, nos faz radicalizar a nossa existência, nos faz tomar decisões que de outra forma nós não tomaríamos, nos dá a perspectiva da eternidade. Isso muda tudo. Imagina o senhor viver aqui na Terra sabendo que o que o espera é muito maior. Tudo aqui toma uma dimensão diferente. Verdade. Nós amamos as pessoas, nós não entramos em embates desnecessários. A pessoa vem atacar você, vem com brutalidade contra você. Você fica à vontade. Tem o que falar com você, fica à vontade. A pessoa vê que você muda tudo. Então, o cristianismo ele é muito radicalizador. Eu falo às vezes brincando assim, né? As pessoas dizem, Jesus entrou na minha vida e tudo ficou certinho. Eu digo, rapaz, eu acho que quando Jesus entra na sua vida, tudo fica de cabeça para baixo, Verdade. tudo fica diferente. Você vê as coisas de outra forma. Tá tudo certinho aqui, mas Deus lhe manda em outra direção. Você vai. Deus lhe manda falar. Quando eu estava na Guatemala, nessa situação de fundar a igreja lá, eu estava numa das praças mais perigosas do mundo, lá, com segurança, tudo. E o segurança, rapaz, bem pequenininho, magrinho, fiquei preocupado. Você é maior que segurança, porra. Você segurança não segura eu. Mas o segurança lá é de outra natureza, né? Aí eu vi um senhor todo empaletosado naquele lugar perigosíssimo, aquele senhor, né? Todo de paletó, gravata com a Bíblia na mão, pregando naquele lugar da Guatemala. Ele morreria, nem que fosse por um só pecador. Ele morreria, nem que fosse por um só pecador. Aquele homem, talvez, sem educação formal, talvez sem robustez financeira, ensinava mais para qualquer um ali do que se ele desse uma palestra. Porque no posicionamento dele lá, de obediência ao que o Senhor queria que ele fizesse, ele fazia sua vida valer a pena. O cristianismo é muito bonito, sabe?